Peraí. Acho que agora foi. Foi? Aí. Sim. Deixa a Tina chegar aí. Pronto. Bom, gente, boa tarde. Deixa eu ver se Noah Boa vai tarde. conseguir. Se Noah vai conseguir entrar. Vamos lá. Ele vai chegando enquanto a gente começa aqui. Eu sou Carolina Moura, sou analista de cultura aqui no Sesc Bahia, responsável pelo Narrativas Visuais e por algumas outras atividades aqui na Gerência de Cultura. Hoje é uma tarde de celebração, né? A gente vem trabalhando juntos aí desde agosto, né? E hoje a gente vem a público assim mostrar o resultado de um trabalho coletivo, de um trabalho em rede aí construído com muito carinho, muita sensibilidade, muita dedicação. É sempre um dia de muita alegria, assim, essa combinância do Narrativas Visuais, né? O Narrativas Visuais é um projeto de residência artística e de intervenção urbana, que se propõe a esse deslocamento das artes, da galeria, desse espaço mais formal, das artes visuais, que busca ocupar as ruas e também de centralizar o fomento no campo das artes visuais, no campo da arte contemporânea na Bahia, né? Ele acontece em algumas cidades do interior, a gente está na 5ª edição. Essa edição nós tivemos Porto Seguro, Feira de Santana, Alagoinhas e Jequié. É um projeto que sempre tem um eixo conceitual, um eixo temático que guia essas produções dessa residência. E a gente sempre tem uma pessoa externa convidada, um assessor, um curador e uma curadora, no caso desse ano, né, convidado para conduzir esse trabalho de residência com os artistas. Esse ano a gente tem a alegria de ter a Tina Mello com a gente, artista, educadora, e aí, nossa ideia hoje é que a gente possa compartilhar, né? Esse é o primeiro ano que a gente está fazendo nesse formato de sala, de reunião, assim, com convidados nesse formato de sala. E a gente vai compartilhar hoje com vocês o resultado, né? A culminância desse projeto. A gente tem esse ano no elenco Yasmin Miller, de Porto Seguro, representando a cidade de Porto Seguro. A gente tem a Muniz Calangos, da cidade de Feira de Santana. Jaci, em Alagoinhas, e Noah Ribeiro, em Jequié. A gente vai hoje, então, ouvir um pouquinho do que foi o processo de residência de cada uma desses artistas, e também um pouco de Tina, de como foi esse processo dessa construção desse trabalho, de acompanhamento dessa construção da intervenção, da oficina. E a gente lança, né, torna público hoje esse resultado de que forma, né? Além dessa conversa nossa aqui hoje, a gente vai publicar os vídeos, que são os vídeos desses processos que a gente chama de vídeo memória, no YouTube do Sesc Bahia. Então, a partir das 16, esses vídeos vão sendo publicados no YouTube do Sesc Bahia e amanhã no Instagram. E a gente tem também hoje a disponibilização pública do nosso catálogo, né, que foi feito pela Lia Cunha e pela Isabela Coretti, que também é uma documentação de todo esse processo de construção coletiva. Então, eu queria desde já agradecer, né, a todos vocês essa troca, né, por essa construção coletiva. E queria chamar a Tina para contar para a gente um pouquinho de como foi aí esse processo, esse trabalho e de acompanhamento e de construção. Bem-vinda, Tina. Olá, gente, boa tarde. Sou Tina Mello, sou artista Boa visual, tarde. professora também, e fiquei muito feliz, né, quando recebi esse convite para participar da curadoria e do acompanhamento artístico, né, do Narrativas Visuais esse ano. Então, já de início, gostaria de agradecer pela oportunidade, saudar também e parabenizar a todas as pessoas artistas que estão aqui, a produção do Sesc também, que foi muito parceira. E fazer parte do projeto, para mim, foi um desafio muito gostoso de
de enfrentar, né? Então, para mim foi muito gratificante, né, fazer parte, lidando com processos criativos, né, com produção artística, que são coisas que eu gosto muito, que eu tenho muito apreço, principalmente pelas questões, pelas possibilidades que a gente levanta, né, durante, entendendo esse durante, né, entendendo realmente o processo, e aí evidentemente que o resultado também é importante, mas como que a partir de uma mesma provocação, cada pessoa vai se identificando, vai lidando com essa proposta, né? Então, esse ano a proposta curatorial foi com o tema Geografias Invisíveis, né? A partir da obra e do pensamento de Jaider Esbel, que deixa para a gente uma série de memórias, de reflexões aí sobre a nossa relação com o espaço, com a terra, com a ancestralidade, né, com as formas de viver e de como viver com esse espaço, com essa coletividade e com essa natureza. Né? Tina, só Não... um minuto, desculpa te interromper, algumas pessoas não estão te vendo. Tá todo mundo sem a câmera de Tina? Eu estou vendo ela, mas não sei se está todo mundo te vendo. A Yasmin e o Éder eu sei que não estão te Eu não vendo. estou vendo. Eu estou vendo. Noah tá vendo, Jaci também. Eita, pô. Será que eu fecho e abro novamente? Teste, acho que pode ser. Acho que é só nós dois. Agora ela fechou. Abriu, Estão vendo? Aê, pronto. Pode seguir no processo aí, falando de Jaider, enfim. Mas estava dando para Desculpa te interromper. Tava dando, tava. Obrigado, desculpa. Nada. Então, acho que ele deixa para a gente, né, uma série de reflexões, de questões também, né, porque é interessante lembrar isso, como a arte ela vai trabalhar com essas questões, né, não necessariamente apresentar respostas, mas trazer aí possibilidades para a gente pensar, né, outras formas de se relacionar, não esquecendo desse momento que a gente vive, né, um momento delicado em muitos aspectos, tenso também, mas que, mais uma vez, esse projeto, eu acho que estar em contato com cada artista, com cada pessoa, entendendo ali, a gente lidando, né, com cada ideia, com cada processo, nos faz lembrar novamente da arte como essa possibilidade de reencantamento, né, de trazer uma perspectiva de recriação de vida, né? de geração de vida. Então, a partir de cada obra, né? A gente vai percebendo aí como muitas vezes retomar, voltar um pouquinho, né? Para trás, para algo que a gente lembra, para algo que a gente já viveu, ou que muitas vezes a gente não viveu, mas isso chega para a gente pela narrativa oral, né? Pelos aprendizados com os antepassados, e a gente consegue recuperar uma outra forma de humanidade, né? Que, principalmente, aí eu acho que a partir desse pensamento de Jaider, ele também diz que a gente aprende com as tantas formas de manifestação da ancestralidade, essa não hierarquização, né? Essa não separação do ser humano com a natureza, né? Então, em determinado momento, a gente começa a entender o ser humano de uma forma distante, né, da natureza, distante dos animais, das folhas, da terra, mas isso, na verdade, quando a gente volta um pouquinho, a gente vai entender que não existe essa separação, né? Assim como essas temporalidades, isso que o passado, o presente, o que a gente está construindo para o futuro, na verdade, também é essa grande espiral, né? E aí elas vão estar presentes aí, esse passado que vai estar presente no agora, que está aí a todo momento gerando, movimentando esse futuro, a partir dessa interação, né, do ser humano, e aí com todas essas outras forças, né, visíveis e invisíveis, como tanto a gente tratou aí em cada trabalho, né, cada artista a sua forma, e aí eu vou deixar para cada pessoa falar um pouquinho, né, sobre, acho que vocês vão poder falar melhor do que eu, sobre suas criações, só para dar essa panorâmica, né, desse processo que foi tão rico. Então, para mim é também um grande aprendizado, né, sempre poder estar em contato com outras pessoas artistas, trocando
pensando possibilidades, soluções, né, desafios ali, tanto a partir da técnica quanto a partir das questões conceituais, né? E eu acho que duas palavras que ficam muito, e é tanto que elas estão muito presentes ali nos textos do catálogo, escuta e presença, né? Eu acho que isso guiou muito assim os processos, né? É uma forma como eu acredito que o trabalho da curadoria, né, que o trabalho do acompanhamento funcione bem. E também eu percebi como cada artista teve essa perspectiva ao se relacionar com cada cidade, né? Então, como foi importante escutar, enxergar, estar ali, né, com atenção desperta para o contexto, para cada sutileza de cada território, né? Respeitando muito isso, né? Uma coisa que foi importante também da gente perceber, esse diálogo, né, de estar na rua, de estar no espaço urbano, de estar nos espaços da cidade, mas também a partir de uma relação de troca e não de imposição, né? Escutando muito esse território e com esse corpo presente, né? O corpo que está ali atento, que está ali oferecendo, mas também recebendo, trocando, né? Então, são duas palavras que ficam muito para mim. E que geram esse aprendizado, né, mais uma vez. Então, os processos de oficinas também, né, que foram desenvolvidos, foram bem interessantes, bem ricos aí, com os diferentes públicos e com as diferentes propostas em cada cidade. Então, eu mais uma vez agradeço, né, parabenizo também. Fiquei muito feliz com todo o processo, né, com o fato de poder estar com vocês, trocando, pensando, cobrando ali, né, outras possibilidades de olhar para esses espaços. E aí vou deixar agora, né, para cada pessoa possa falar um pouco também sobre seus processos e a gente entenda mais ainda sobre como foi tão rico esse narrativas no ano de 2025. Então, obrigada, gente. Obrigada, Tina. Eu vou chamar a Yasmin agora. Enquanto vocês forem falando, eu vou publicar, vou botar o vídeo, né, que cada artista produziu, esse vídeo memória que traz esse panorama da construção de cada obra. Eu vou abrir aqui e aí vocês vão me falando se vai funcionar, tá, gente? Peraí. Antes da Yasmin começar. Peraí. Deixa eu testar meu áudio aqui já. E se quiser, pode ir começando, Yasmin, aí eu vou aqui. Tá. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando. Eu sou Yasmin Miller, sou artista de Porto Seguro, transito entre as artes cênicas, o audiovisual e a moda. Foi um prazer imenso fazer parte dessa 5ª edição do Narrativas Visuais e ter sido selecionada, né, para fazer parte desse projeto tão importante, assim, para o interior da Bahia, né, a gente sabe como é difícil as políticas públicas, né, os trabalhos para desenvolver um trabalho aqui no interior do estado, então, vida longa, assim, ao projeto Narrativas e parabenizar o SESC também por essa iniciativa e por fazer parte também desse processo no meu território, né, de uma forma tão coletiva, tão sensível. E a obra Corpo Portal, ela surge a partir, né, como um dos desdobramentos da minha pesquisa de doutorado, onde eu estou investigando o meu corpo em estado de performance, a partir das minhas experiências em diálogo com as medicinas da floresta. Então, eu estou pensando no meu corpo em conexão com o coletivo, com a espiritualidade, com a ancestralidade, muito em diálogo, né, com o pensamento de Maria Martins, também, que vai pensar o corpo, né, como um portal, né, de inscrição, de interpretação, de trânsito, de ancestralidade, de memória, e é esse corpo, né, que está em diálogo, né, com essas forças visíveis e invisíveis. Então, quando eu vi a chamada do Narrativas Geografias do Invisível, eu me identifiquei muito de uma oportunidade também de colocar em prática um pouco do que eu venho pesquisando aí na minha investigação no doutorado. Então, o Corpo Portal ele se desenvolveu também como uma obra, mas também como um projeto que teve várias etapas, né? A primeira etapa foi
uma vivência que eu chamo de práticas para acordar a memória, onde a gente acordou a nossa memória, o nosso corpo, a nossa escuta com a natureza, a escuta do nosso corpo, essa relação com o coletivo, com a nossa voz, com a voz de outras mulheres. Então, depois da gente acordar esse corpo, a gente partiu para a segunda etapa, que foi a confecção dos estandartes, né? Depois desse corpo acordado, desperto, essas mulheres, né, elas confeccionaram os estandartes com materiais, né, de elementos naturais, né? Foi um trabalho assim muito manual, muito artesanal, muito coletivo, e que essas mulheres puderam expressar tudo que a gente acessou, tanto de imagem, quanto de memória, quanto de texto, quanto de pensamento, colocamos aí nesse estandarte, e em paralelo à confecção dos estandartes, eu convidei cada mulher, a gente dá início ao processo do ensaio fotográfico, que são as fotos, né, que depois foram impressas em tecidos e colocados nesse estandarte. Então, o resultado dessa vivência, que foi super intensa, né, fazer tudo isso em 6 horas, foi uma série, né, de foto performance de 9 estandartes que foram colocados em uma árvore na Praça da Nossa Senhora da Ajuda, em frente à Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro. A escolha desse local também foi pensado a partir dessa conexão com o sagrado feminino dessa igreja da Nossa Senhora da Ajuda ter sido o primeiro templo mariano erguido no Brasil. Então, já tem uma relação aí com o sagrado, com o feminino, e também porque é uma praça que acontecem as festas populares, né, da região, uma praça que tem estandarte já de santos, que é comemorado, né, as festas também com santos, e que tem estandarte de santos também, e que dessa vez estava repleta de estandartes com mulheres, né? Então, a ideia também é pensar, deslocar esse olhar do sagrado também, né, com a imagem dessas mulheres, e pensar também no corpo, né, dessas mulheres que estão no estandarte como portador também, né, da espiritualidade, e ficou muito bonito, assim, a exposição na árvore, porque conectou muito com essa conexão, né, com a natureza, com o elemento da terra, com o vento, e cada estandarte assim pendurado, e cada estandarte foi também assim o resultado do que cada mulher materializou, acessou, transmutou, né, dentro, né, do processo da oficina. Então ficou parecendo assim como uma instalação assim muito bonita, que daqui a pouco vocês vão ver as imagens, essas agora são da confecção dos estandartes. E o vento assim trouxe uma questão, uma leveza também, uma coisa muito assim da relação do invisível, muito sensível. Então assim foi uma oportunidade assim muito bonita. Sou muito grata por ter tido essa oportunidade também de desenvolver esse trabalho, que foi a primeira vez que eu fiz esses estandartes e todo esse projeto, né, especificamente para o SESC, né, em diálogo com a minha pesquisa, né, com algo que eu já venho desenvolvendo, mas, sobretudo, que eu fiquei muito feliz é de poder potencializar e auxiliar e guiar o processo criativo, né, de outras mulheres, né, e não só o criativo, mas também de convidar essas mulheres a olharem o seu próprio corpo, a se escutarem, a escutar o coletivo, a acessarem as suas memórias, né, então foi, assim, um processo muito bonito. E eu sou muito grata, né, a todas as mulheres que participaram do projeto, que se entregaram e se permitiram a costurar, né, suas memórias, suas imagens. Agradeço muito a Tina também pela orientação, muito sensível também, né, durante todo o processo, sempre muito acessível. E parabenizar também a escrita do texto também de Tina, né, do catálogo, que eu percebi que está assim muito, ela conseguiu, né, sintetizar muito assim o trabalho de cada um, né, cada artista de uma forma tão sensível. E dizer também que é um prazer e uma honra também estar fazendo parte desse projeto com outros artistas que eu admiro, e que aproveitar a oportunidade também para parabenizar a todos os colegas também. E a minha equipe também de produção, né, a Ana Sacramento, a Nájila, a Caína Constantino, que super me ajudaram aí nessa etapa da finalização dos estandartes, na produção, nos registros. Agradecer ao SESC, a Carol, né, a Tina, e a todas as pessoas que fizeram parte, né, do projeto. Espero que o projeto continue, né, ele nasceu, né, tenho a intenção de continuar, né, com
com um projeto que ele possa seguir aí, abrindo outros portais, atravessando outras pessoas e reverberando também nas pessoas que fizeram parte. Então, assim, muita gratidão. Obrigada, Yasmin. Agora que chegou na parte, né, dos estandartes aqui que você estava falando, agora a gente está conseguindo ver um pouquinho do resultado na praça, né? O resultado final da oficina. Vou deixar um pouquinho aqui, só para aparecer o vídeo final, e aí a gente vai chamar a Jaci para compartilhar um pouquinho do processo dela com esses vídeos disponíveis, né, no YouTube hoje, para todo mundo ver na íntegra e ouvir. Tô vendo o Éder aí batendo palma, a gente vai vibrando, né? Cada projeto que se realiza e a gente vê concretizar, a gente acompanhou, né? Esse processo todo é muito bonito de ver. Vem, Jaci, vou abrindo seu vídeo aqui, tá bom? Bom, boa tarde, gente. Primeiramente, parabéns, Yasmin, ficou muito lindo o seu trabalho. Eu me chamo Jaci, né? Eu sou artista visual, sou de Alagoinhas, eu nasci na cidade, vivi na cidade até os meus 17 anos, e eu trabalho principalmente, né, com pintura, e atualmente estou estudando arte e educação, né, na Belas Artes, na UFBA. E sobre o projeto, logo de cara, assim, eu me identifiquei muito com a temática, porque eu acho que a geografia do invisível, ela dialoga muito com o histórico, né, das minhas criações. E foi, assim, um presente, além de gostar muito também, né, do legado de Jaider Isbel para essa existência, né. E foi interessante porque o início do projeto, ele coincidiu com o meu retorno à Bahia, né, que eu voltei a morar aqui. Então, eu estava com um olhar muito de redescoberta, né, de reencontro com o meu lugar. E aí, esse olhar, junto com as minhas memórias, influenciaram, né, as minhas escolhas artísticas para as minhas criações desse projeto. Então, já na residência, né, que foi um processo coletivo, que foi um processo que foi muito potente para mim, eu já queria, né, já tinha decidido que ia fazer um mural. Nunca tinha pintado um mural grande, né, então eu tive ajuda aí dos colegas que me incentivaram também. E aí, nesse mural, para fazer a arte desse mural, eu me questionei algumas coisas, né, como, por exemplo, o que é que eu via em Alagoinhas, na cidade, que eu julgo como importante para a cidade, como algo vivo da cidade, mas que, de alguma forma, sofre algum tipo de apagamento. E aí chegaram para mim as tradições, né, da cidade. E então eu lembrei de eu criança indo para a rezadeira, eu lembrei da minha avó defumando na casa, eu me lembrei dessa relação, né, com as plantas de um lugar, de uma outra ordem, né, de uma outra nuance, né, num lugar de cura, de espiritualidade também. E lembrei de ir em várias opções de Caruru, de Cosme e Damião, daquele monte de criança junto, daquela partilha, daquela fartura. Ao mesmo tempo que também venho percebendo, né, que existe um avanço de um conservadorismo, né, com muita intolerância, né, associado. Acho que não é uma questão apenas de Alagoinhas ou da Bahia, eu acho que é um movimento talvez até mundial, e que essas tradições, né, esses hábitos, esses costumes, eles acabam que estão deixando de existir. Eles existem, mas eles estão diminuindo a frequência e alguns estão sendo até esquecidos, né? E não foi à toa que para achar um muro para pintar essa arte especificamente foi bem difícil. Mas infelizmente, né, eu e a equipe do SESC, a gente conseguiu encontrar um muro, e o lugar escolhido foi o Centro de Cultura da cidade, que é um espaço muito importante, né, para as manifestações artísticas de lá, mas que passa por um momento difícil, principalmente com relação à infraestrutura. Então eu achei que uma pintura poderia, né, ajudar na revitalização e também contribuir, né, para dar visibilidade às demandas que aquele lugar passa, né? E aí nasceu, né, o mural que eu chamei de Cartografia do Reencanto,
que é como se eu fizesse um mapa afetivo. Eu não sei se está passando o vídeo, porque não está aparecendo aqui para mim. Não? Ah. E aí eu fiz um mapa, Tá né? passando, gente, o vídeo? Não. Ai, meu Deus. Peraí, Jaci. Eu achei que ele já tá. Eu até botei ele de novo. Então pode ir de novo. Agora eu acho que tá indo. Agora? Sim. Estão vendo? E Pronto. Vão me pronto. avisando, gente, que na hora eu fico sem ver vocês. Ah, Jaci, desculpe. Faz o seguinte. Tranquilo, faz parte. E aí eu chamei esse mural, né, de cartografia do reencanto, em que eu trago essas tradições, trago integrada com natureza, integrada com alimento também, e também misturado com muito mistério, com um pouco de fantasia, né, porque se não tiver fantasia não sou eu fazendo a arte, então tem que ter uma coisinha assim. E foi isso, assim, o processo foi muito, muito interessante, muito legal, as pessoas parando e perguntando e dando opiniões, sugestões, mas teve uma pessoa que falou, por que não pinta um birimbau aí do lado também? Então, ia acontecendo coisas, essa interação eu adorei, assim, achei bem legal. E minha família, meus amigos chegaram junto também, né? E como eles falaram, né, para ver a arte acontecer ao vivo. Então, foi massa. E aí, já de antemão, quero agradecer, né, o pessoal do Centro de Cultura, tanto os coordenadores quanto os trabalhadores, né, por abraçar a ideia mesmo. E já na oficina, né, eu decidi explorar outras técnicas, que eu fui mais para aquarela, que já é uma técnica mais familiar, né, o meu estudo. E só que com a novidade de ser com as tintas naturais. Então, também foi uma novidade para mim, porque eu me debrucei sobre isso, né? Foi uma sugestão de Tina, e era algo que a população também queria muito. Então, a gente fez a produção de tintas a partir de alimentos, de carvão, terras, argilas, e produziu essas tintas. E foram 2 turmas no Sesc Alagoinhas, e essas turmas foram bem diversas, eu adorei, foram bem participativas. E o invisível que eu escolhi para trabalhar nas oficinas também foi a memória, né? Que a gente passou pela memória que os alimentos, né, carregam, que eles conseguem sustentar, né, na gente essa memória, pela memória de conhecimentos de povos ancestrais, principalmente povos indígenas, povos africanos, e a memória que a gente, infelizmente, ao adultizar, né, a gente vai se afastando, que é a memória infantil, de você conseguir testar, de você conseguir experimentar elementos do cotidiano, né, como as coisas da cozinha, né, as coisas da feira, para produzir arte, para brincar. Então, foi maravilhoso, assim, eu considero que a oficina foi um sucesso. E eu aprendi muito também ao mesmo tempo, foi muito divertido. Eu falei para o pessoal aqui antes de começar que foi uma baguncinha gostosa, porque foi aquela meleira, assim, e foi ótimo. E, enfim, quero agradecer, né, fazer os agradecimentos, né, a equipe do Sesc Alagoinhas, a Lorena pelo apoio, a Carol, maravilhosa, a equipe do Sesc Bahia. Queria agradecer a Dandara Ornelas, a Ulisses Costa pelo apoio nas oficinas, a Elis Rocha, que é uma amiga que fez as fotos que ficaram lindas no catálogo, a Anne Rastelli, que com apoio de João Sereno e Thierry também fizeram o vídeo, a vocês, meus colegas daqui, né, Éder, Noah, Yasmin, e a todas as pessoas que participaram das oficinas, e a Tina Mello pela troca, pelo olhar sensível e por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, Jaci. Muito obrigada. Eu vou chamar o Noah agora para compartilhar. Vou também aqui abrir o vídeo. Vocês vão me avisando aí se está dando certo, por favor. Tá aparecendo, gente? Não, né? Peraí. Ainda não. Vocês conseguem me ouvir? Aqui é tudo Sim. ao vivo. É tudo ao vivo. Tá rolando agora? Tá rolando.
Bem-vindo, Noah. Pode ir. A palavra é sua. Olha só, o meu teve introduçãozinha, né? Então, Teve. eu sou Noa Estrela Ribeiro, né? Eu sou natural de Jequié, Bahia, sou artista visual, sou doutorando também na UFBA, no Instituto de Humanidades e Cultura, né? Faço doutorado em Cultura e Artes, e foi, assim, uma surpresa muito grande eu ter visto que fui selecionado para esse projeto, né? Porque, assim, tinha mais de 15 anos que eu não voltava a Jequié. Eu nasci em Jequié e saí de lá criança ainda. E foi muito legal resgatar várias coisas sobre a minha própria trajetória em relação a essa cidade e os meus parentes, que muitos continuaram lá, a maioria, se não todas as pessoas do meu convívio íntimo familiar são de Jequié, estão espalhadas em várias cidades. Mas poder voltar e trazer esse novo eu, né? A pessoa que eu me tornei de volta para aquela cidade foi um processo assim muito intenso para mim, né? Eu acho que se eu fosse definir essa experiência em uma palavra seria intensidade. E eu tive toda uma preparação muito longa durante o processo de fazer esse diagrama, essa instalação, e doar ela para o Museu Histórico de Jequié, que foi um processo de escutar muito as pessoas mais velhas, de recuperar fotografias feitas em diversos formatos. A minha pesquisa de mestrado ela foi muito sobre o campo expandido da fotografia, a fotografia como também uma acionadora de memórias do observador em torno disso. Então, a gente pôde, né, devolver para a Jequié, para a população, os originais de retratos de seus fundadores e documentos, histórias que já estavam lá no museu, mas careciam um pouco desse acervo dos originais, né? E, além disso, a gente também colocou ali desenhos, coisas, principalmente de mulheres que fizeram parte, né, da história dos homens homenageados pelo museu, assim. Eu acho que o meu desejo como artista foi muito de trazer um grau de reparação para as pessoas que vieram ao longo dos anos contribuindo para o crescimento da cidade, né? Por menor que fosse, assim, né? Então, eu lembro, né? Ouvi a Jaci falando Yasmin, e aí já comecei a me emocionar, porque eu lembro muito que quando eu era criança, a gente ia para terreiros e espaços de fé que no passado eram muito interligados, né? A espiritualidade era uma busca de todas as pessoas e as pessoas se comunicavam, né? Mesmo que tivessem religiões diferentes. Então, tinha uma figura em Jequié, que era do caboclo Pedra Roxa, que ele era muito importante, assim, né? O encantado. E eu quis também trazer essa figura do caboclo na produção coletiva do painel, que foi fruto da oficina, e que a gente pôde lidar com várias crianças. E eu fiquei, assim, muito encantado com tudo que aconteceu. Foi muitas surpresas durante esse processo da oficina, porque as crianças elas são também essa projeção, esse futuro, né? E a gente propôs que elas se imaginassem fazendo parte do acervo e criassem desenhos junto com a gente para mostrar o que elas gostariam que fosse para lá. E por efeito, talvez, não sei dizer, da obra e de todo o circuito museal que os funcionários do museu estavam produzindo ali durante as festividades do Feliz que é, porque foi na semana do aniversário da cidade também que a gente produziu esse trabalho. As crianças desenharam muito as suas casas, as suas experiências, queriam colocar os seus nomes, né, escrever também. Então, eu acho que foi muito trazer um pouco desse tipo de arte que é mais caligráfica e biográfica também, para
dentro do espaço, né? Deslocando um pouco a lógica dos feitos para a lógica da vida, né? Da experiência e do afeto, principalmente, que eu acho que é algo muito caro para mim no meu trabalho, e eu não sei nem dizer assim o impacto que é só que eu senti nas crianças, nas pessoas ao redor, de ter a minha presença ali no Museu Histórico de Jequié, sendo uma pessoa trans, porque a gente não tem muito essa oportunidade de estar falando com o público infantil, né? Então, eu acho que o SESC proporcionou uma experiência muito rica de mostrar para as crianças também outras formas de existir, né? E além disso, também eu sou uma pessoa autista, sou uma pessoa com deficiência. Isso também foi algo que me marcou muito nessa estadia lá, porque a gente também atendeu várias crianças com deficiência que estavam acompanhadas durante a oficina em sala, e ver o processo delas criarem, poder homenagear aqui, está passando no vídeo, né? Os retratos das pessoas que foram de Jequié, que foram muito importantes para a estabelecimento da nossa democracia como a gente tem hoje, uma democracia que se mostra cada vez mais resiliente. E essas pessoas vieram de uma cidade do interior da Bahia e foram importantes para questões relacionadas ao nacional. Então, foi um trabalho também de trazer um orgulho de volta, né? Depois de todo esse meu percurso entre Jequié, Salvador, Brasília, voltar, passar a pandemia e tudo mais, assim, eu acho que eu poderia dizer que foi um dos trabalhos mais impactantes da minha carreira, assim, nesse sentido. E eu tive a oportunidade de estar também com artistas incríveis, né? Yasmin, Jaci, o Elder, Calambos, né? Então, Tina como curadora. Então, eu deixo aqui meu agradecimento, né, a todas as crianças, as mais de 100 crianças que nós atendemos durante os 2 dias de oficina, o pessoal que montou o Feliz Que É, a Secretaria da Cultura de Que É, a Prefeitura, o Museu Histórico, sua equipe, o pessoal do SESC, a Carol, a equipe Revo, Marketing, que produziu o vídeo, Oderie, eu pude colocar a trilha sonora dela, escutem, ela é uma artista indígena trans maravilhosa, e a música dela embalou nossos processos, e assim, minha mãe e meu parceiro que foram comigo e ajudaram a carregar todo esse material para lá, assim, né? É isso, eu acho que não tem mais como agradecer quem eu deixei passar, e se sintam também abraçados por toda essa energia, assim. Obrigada, gente. Muito obrigada, Noa. Muito emocionante seu relato. Obrigada. Muito bonito também o trabalho. Vamos chamar a Éder Muniz para finalizar essa rodada. Venha, Éder. Vou abrindo aqui, vocês vão me falando, hein, gente? Espera aí. Tá bom. Fala aí que eu acho que não vou ver, não. Espera aí que... Espera aí que vai rolar. Foi? Oi. Aí. Oi, gente. Obrigado por comparecer aqui. Meu nome é Éder Muniz, trabalho com grafite, né, há mais de 25 anos, e com arte visual também, né, me estendo também para telas e moda também, vídeo às vezes, tudo que tem uma coisa assim com arte, eu procuro me envolver e participar dessa edição, né, a 5ª edição, Narrativas Visuais. Foi um privilégio porque minha família é de Feira de Santana, né, de um povoado próximo chamado Alto dos Santos, e eu cresci lá nas minhas férias, e meu primeiro contato, assim, minha proximidade com a natureza veio de lá, né? E isso eu trago para o meu trabalho fala sobre isso, a poética do meu trabalho é isso. Então, poder voltar àquele ambiente foi reencontrar essas memórias também. Eu já queria, porque 2 amigas minhas iam para a feira por causa de trabalho, eu estava visitando elas, eu queria deixar um trabalho lá. E aí, quando rolou esse edital que eu me inscrevi,
Realmente foi essa conexão. E aí me aproximei também de uma família, também da minha família, parte de mãe, né, no Alto dos Santos, que já tinha um tempo que a gente não se via tanto. Eu voltei a visitar os lugares, né, fui ver também feira também, para procurar o muro com o Igor. Então, tudo isso foi sendo construído e reconectado, costurado. Feira de Santana, esse lugar de passagem, né? Esse lugar, né, que eu vejo, que eu sinto que é de Exu e Ogum, né? Essa força de comunicação que é Feira de Santana, de tecnologia também. As coisas acontecem lá até antes de Salvador, né? A gente brinca muito sobre isso aqui em Salvador, né? E aí a gente decidiu, né, com eu e o Igor, fazer no Parque da Cidade, como apresentou essa parede linda. E eu falando com o Igor, e a gente, às vezes, rolou assim, um clima assim, pô, você está sacaneando com a cidade, né, de falar, eu falava que era Feia de Santana. Acho que ele não está gostando de ouvir isso agora. Mas o trabalho fala sobre isso, né? O trabalho é essa desconstrução do ser humano para se reconstruir, né? Porque eu vejo Feira de Santana como um Salvador, um lugar com muito potencial, né? E um abuso muito grande da sua população e do seu ambiente, né? Então a ideia do trabalho é essa desconstrução para reconstruir algo novo, e algo novo de mão dadas com a natureza, né? Eu acho que o Jader, ele trata muito disso. Então uma felicidade minha poder participar desse projeto, né, no momento que tem Jada, né, como referência. É um diálogo muito próximo do meu trabalho. E meu trabalho é isso, essa coisa de tratar com a beleza, né? Sempre tem uma coisa muito bonita, muito bela no trabalho, que é a natureza, né, os seres, mas também algo ali que fica cutucando, né, aqueles pontos que estão faltando, né? O desmatamento, né? É usar os animais, os outros seres como objeto, né? Não colocar como igual. Então, essa provocação que o meu trabalho faz com a cidade, e feira precisa ser provocada porque é um lugar super rico, né, financeiramente e também de ambiente também, né? Mas as pessoas precisam entender e cuidar desse lugar. Então, o trabalho é essa provocação, e o SESC, com esse projeto, né, de estar na rua, né, de estar no espaço público, né, de facilitar, de aproximar a arte da população, eu acho que nesse momento da humanidade é isso que a gente precisa, né? As pessoas precisam dessa sensibilidade, acessar esse lugar que a gente perde na cidade. Todo mundo está muito em volta do indivíduo, do meu, do eu, do meu corre, né, do meu dinheiro, e esse contato da coletividade vai se perdendo, né? Eu tive acesso também a uma escola pública, né, e eram para ter 12 alunos na sala, e a gente fechou com 30, porque senti, né, que eles queriam participar e tal. Eu sentia que isso ia ter um resultado no final, assim, na hora do spray, porque você perde o controle, mas eles queriam, né? E a escola também queria também, a gente topou e a gente foi para frente. E também o grafite, né, é esse termômetro que acontece nas periferias. E eu pude entender o que estava acontecendo em Feira de Santana e também meio que geral, né, nas escolas públicas. Eu fiz uma atividade em coletivo que cada aluno desenhava né, um papel de ofício e passava para o lado, e o outro interagia no mesmo ofício e ia passando um para o outro. A gente ia trocando o ofício, depois você pegava seu desenho com a interação de todos daquela roda ali, e aí você via as questões, né, de coletividade. Tipo, não saber compartilhar o mesmo espaço, de não respeitar o espaço do amigo, ou de pessoas que sabem fazer isso, e isso se reflete na vida, né? Uma coisa tão simples. E também de vir à tona também o envolvimento com facções, né, na escola, com de alunos de 12 anos de idade. Então, tudo isso não tem como passar batido, né? Tudo está entrelaçado, tudo está cruzado, né? As questões todas, as pautas estão todas cruzadas, né? Como o Noah falou aí, essa proximidade que ele pôde ter,
né, com a cidade dele, sendo o artista trans, sendo, né, um homem trans, e tudo se cruza, sabe? Tudo se encontra ali, o meio ambiente, está tudo ligado, a questão indígena, a questão do racismo. Então, esse projeto é muito bonito, muito forte. Eu espero que ele continue. Eu vou levar isso para a minha vida, porque me aproximei de novo da minha família também. E eu quero agradecer aqui a Cabeça, que é um artista local, um grafiteiro local, que me deu a ideia do edital para poder escrever. E aí eu também me conectei com ele durante a execução do trabalho, e a gente fez o trabalho também na rua, também de Feira de Santana. Então, o trabalho também ele se expandiu, né, para o centro de feira também, deixei lá alguma coisa. E agradecer, Igor, pela paciência com a questão burocrática do edital, que eu não tinha nenhuma experiência e hoje tenho uma consciência maior, mesmo assim, Igor deu um apoio. Nossa, brigadão. Carolina, demais, muito gentil. A Tina é muito compreensiva, assim, né, de quando a gente se reunir para a questão da residência, sempre muito receptiva e dando ideias pontuais. Muito obrigado, viu? Alguém conheceu o trabalho da Jaci, da Yasmin, do Noah, completou, né, esse ano para mim, assim, fazer parte desse edital. Viu, gente? Muito obrigado por tudo aí e espero que a gente continue nessa luta. Muito obrigada, Éder. Muito obrigada, gente. Eu queria saber se a Tina quer fazer uma fala assim final depois das apresentações. Eu queria também mostrar o catálogo, mas se ela quiser respirar um pouquinho também, eu posso mostrar o catálogo, daqui a pouco ela vem, que acho que seria legal assim, fazer um fechamento com a fala dela. Me diz, Tina, o que você acha e a gente se organiza aqui. Pode ser, posso falar brevemente. Assim, também acho que esse ponto da memória, né, que a gente consegue produzir do próprio projeto, que é um dos pontos interessantes também. Então, todos os vídeos ficaram muito bonitos, né? Eu acho que eles conseguem traduzir muito do que foi essa experiência de processo, de como esses trabalhos foram gerados, né? A relação com o coletivo, né? Então, como que as oficinas atravessam também o processo de criação e aí geram ali uma reverberação, né? Ou até trabalhos que foram produzidos a partir das oficinas. E aí, isso está muito bonito e muito presente nos vídeos, né? Também parabenizar cada artista por essa produção, e aí isso fica aqui, reverbera para outras pessoas que vão assistir. E o catálogo também, né? Para trazer aí a Lia e a Isabela, da Duna Editora, agradecer também que fizeram um trabalho lindo, claro, a partir do registro, né? Que cada artista produziu. Mas também com um olhar muito sensível, muito atento, muito delicado para esses trabalhos, né, e para trazer as propostas para o catálogo. Aí a gente está conseguindo já visualizar. E aí, basicamente, é isso. Mais uma vez, parabenizar toda a equipe. E aí, para lembrar também das meninas, de Lia e Isabela, da Duna Editora, que fizeram esse trabalho lindo. E a importância também, né, desses projetos acontecerem, estarem acontecendo nessas cidades e também deixarem essa marca, né? Não somente a marca de cada trabalho em cada cidade, né? Que eu acho que isso é muito bacana também. Então, o Narrativas vai passando, né, por cada cidade e vai deixando ali as obras, vai deixando um mural, vai deixando uma instalação, vai deixando, né, suas marcas. E dessa memória também que a gente tem para virtual, né, que é o catálogo, que são os vídeos, então isso chega aí em outros grupos, né, em pessoas de outros lugares, de outros territórios, que também vão poder ter contato aí com isso que foi produzido, que foi tão interessante. Então, é muito bom também ter essa possibilidade, né, da gente deixar essa marca, essa produção na cidade, mas de ter esse registro também no digital para que a gente possa fazer isso circular, né, e alcançar outros espaços. Sim, Tina, eu
Eu vou fazer assim, eu quero fazer uma fala, mas como eu vou passar o catálogo, então eu vou passar o catálogo como um todo para todo mundo ver assim rapidamente e volto para falar porque eu vou conseguir passar e falar ao mesmo tempo. E aí dizer que o catálogo vai estar disponível, já está disponível no site do Sesc Bahia. E também disponível os vídeos entram no ar, todos os vídeos entram no ar hoje, né? No YouTube do Sesc Bahia, amanhã no Instagram do Sesc Bahia, todos os vídeos vão estar disponíveis, e nos descritivos dos vídeos no YouTube, a gente vai ter também um link de acesso ao catálogo, né? Então, como eu estava falando, esse é um registro, né? A intervenção urbana nem sempre ela fica muito tempo, às vezes ela acontece no dia, ela né, tem uma temporalidade, mas os vídeos e o catálogo, ele traz essa memória, né? Assim, esse registro que pode reverberar aí, tanto nas cidades quanto no histórico e na vida de cada artista de uma forma mais permanente, assim. E aí também queria reforçar o agradecimento à Lia Cunha e à Isabela Coretti, da Duna, que fizeram o catálogo, tiveram uma escuta também muito sensível com a gente, de entender as geografias do invisível, de entender o trabalho de Jaider, de propor, elas fizeram uma proposta de uma poética que pudesse ter uma parte que ficasse em preto e branco, pensando essa explosão de cores também, e um pouco também nisso do que é visível, do que é invisível, do que pode ser imaginado, né? Então, um trabalho muito bonito, muito sensível que elas fizeram de registro aí desse catálogo que a gente lança hoje, né? Online, assim, digitalmente, mas lança publicamente com muita alegria aí como um registro de um processo feito há muitas mãos, né? Muitas cabeças, muitas mãos, muitos artistas, muitas poéticas. Aqui também a gente tem no catálogo um link para cada um dos vídeos também, né? Que está no YouTube, então dá para clicar aqui e abrir. Aqui todas as pessoas, todas não, né? Uma grande parte das pessoas envolvidas, nunca está todo mundo, né? Sempre tem gente que não está aqui nomeado, mas muitas pessoas. Eu fico muito feliz, assim, emocionada de ouvir vocês falarem. A gente começa, eu sempre digo, né? Disse isso na nossa primeira reunião, a gente teve várias reuniões, né? Que o Narrativas começa e a gente não sabe onde ele vai terminar, assim, né? A gente não sabe que obras vão ser realizadas, que oficinas vão ser realizadas, onde essas obras vão ser realizadas, e esse resultado se dá a partir de um coletivo que se forma, né? E a energia que atravessa esse coletivo, de que forma a gente vai tecendo. Então, ele é resultado de todo mundo que está junto aqui, né? E isso é muito bonito no final ver como é que a proposta das geografias do invisível percorreu todos as intervenções, as obras, como é que isso percorreu também as nossas relações. Eu sempre me emociono muito com a possibilidade do Narrativas fazer com que artistas possam produzir nas suas cidades. Isso foi se consolidando ao longo do processo. A cada edição isso foi ficando mais forte. O ano passado, por exemplo, a gente tinha a Ieda com 30 anos de carreira que nunca tinha feito um trabalho em Santo Antônio de Jesus. O Noah hoje falando dessa importância de voltar e essas relações que se dão com a família, porque por mil questões desse ambiente artístico há uma migração, né, assim, para os grandes centros, para se poder viver, para se poder trabalhar. Então, acho que esse é um grande legado, assim, do projeto, de artistas poderem voltar para suas cidades e se entenderem e serem valorizados enquanto artistas nesse local de onde vieram, assim, né? E eu também queria agradecer muito a Tina por ter topado estar com a gente, por ter conduzido o trabalho assim de forma tão sensível. Queria agradecer Jaci, Noah e Yasmin pela dedicação, né? É um processo de dedicação. A gente tem muitas imprevistos ao longo do processo, muitas negativas de muros para pintar, muitas dificuldades de autorizações, de burocracias e de oficina que era para adulto que virou para criança, que era para 15, que virou para 35, enfim, e isso se resolve da melhor forma pela disponibilidade, pela entrega, pela sensibilidade de cada um de vocês. Então, queria agradecer, assim, além do trabalho artístico incrível que cada um de vocês fez e desenvolveu,
a disponibilidade mesmo de estar no coletivo, de construir no coletivo, como o Éder falou, isso é muito difícil, né? Respeitar o trabalho do outro, o espaço do outro e fazer essa construção coletiva que não poderia acontecer sem ela, Igor, Lorena e Tita, em cada uma das cidades, né? São os produtores e produtoras que acompanham todo esse processo e são essenciais para isso acontecer. Então, queria agradecer, além de todas as equipes das unidades que estão ali fazendo contrato, resolvendo várias questões, elaborando mil outras coisas burocráticas nos bastidores e que também são essenciais para esse trabalho acontecer, assim como a equipe aqui da Gerência de Cultura, que está aqui no meu dia a dia, e também queria agradecer muitíssimo a equipe da Ascom, que hoje está aqui representado por Estevão e Tiago, que também se envolvem nesse processo. Tiago está desde a primeira edição comigo, aí, em 1000 batalhas, elaborando catálogos e tudo mais. É isso, gente. Eu queria reforçar que os vídeos vão estar no YouTube, vão estar amanhã no Instagram, que essa nossa celebração online vai ser também disponibilizada no YouTube para quem quiser assistir depois, a gente fica com essa memória. O catálogo também é disponível, e muito obrigada, e que os invisíveis sigam nos guiando, e que a gente siga se reencantando com a arte e nos afetando, né, com ela, assim, todos os dias. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigado mesmo.